Estamos ao vivo! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Clube das 4h47. Esse clube é o clube onde a gente inicia todo santo dia do seu melhor jeito, lendo um pedaço do manual de instrução. Isso aqui é maravilhoso, ó, você poder acordar cedo e estar na palavra de Deus. Essa é a primeira penitência que eu faço no dia, é acordar cedo. Esse horário é um horário que não é fácil, você está todo santo dia acordando e estando presente, lendo a Bíblia às 4h47. Esse é um pacto que eu fiz comigo mesmo, esse é um pacto que eu fiz com Deus. De todo dia ler meu manual de instrução. Meu manual de instrução se chama Bíblia, para quem está chegando agora, tá? E a minha Bíblia, ela é uma King James 1611, a Bíblia que eu estou lendo, tá bom? A gente vem falando sobre Abraão, a gente começou lá do início, tá? Então a gente ainda está em Gênesis, capítulo 25, versículo 23. Vamos começar agora, tá, pessoal? Os descendentes de Ismael. Agora estas são as gerações de Ismael, filho de Abraão, que Agar, a egípcia, serva de Sara, gerou para Abraão. E estes são os nomes dos filhos de Ismael, pelos nomes de acordo com suas gerações. O primogênito de Ismael era Nebaiote e Quedar, e Adibeel, e Mibissão, e Misma, e Duma, e Massá, e Edade, e Tema, e Getur, e Nafis, e Quedema. Estes são os filhos de Ismael, e estes são seus nomes, pelas suas aldeias e pelas suas fortalezas. 12 príncipes de acordo com suas nações. Estes são os anos de vida de Ismael, 137 anos, e ele entregou o espírito e morreu, e foi reunido a seu povo. E eles habitaram desde Avilá até Sur, que está em frente ao Egito, quando se vai para a Síria. E ele morreu na presença de todos os seus irmãos. Vocês veem só, né, pessoal? Para quem está chegando agora, para quem entendeu, deixe seu like, compartilhe, tá? Só que Ismael, ele é filho de Agar, tá? Agar, ela era serva de Sara. A Sara, ela era estéril. E aí ela não podia ter filhos, né? E para ela continuar a geração, o que ela fez? Ela falou para Abraão, Abraão, vai lá e se deita com a minha escrava. Abraão, muito relutante contra isso, mas foi lá e se deitou com a escrava e gerou Ismael. E Sara sendo estéril, né? Mas no final de tudo ainda, Sara teve um filho, tá? Chamado Isaac. Isaac, para quem não sabe o significado, é igual a risos. Por que risos? Porque Sara riu de Deus quando Deus falou que ela, com 99 anos, ia ter um filho. Ela sendo estéril e velha. E ela teve. Nunca duvide dos planos de Deus, tá? Nunca duvide dos planos de Deus na sua vida. Vocês sabiam que Abraão era covarde? Que Abraão era medroso? Abraão era muito medroso. Só que Deus, eu vou falar uma coisa que eu falei ontem, eu vou repetir para vocês, tá? Deus chegou em Abraão e falou assim, Abraão, leix lerá. Abraão, vai e descubra você mesmo. Abraão tinha medo, mas a fé de Abraão era maior que o medo. E Abraão saiu e conquistou a terra prometida e tocou terror na terra. E governou nações. E foi um cara muito rico. Você sabia que para você se tornar o primeiro milionário da sua família, você tem que sair da sua zona de conforto? Você tem que sair da sua cidade, você tem que sair do seu estado, você tem que procurar algo novo? Fala aí comigo, mesmo que você não seja. Eu sou o primeiro milionário da minha família. Fala aí comigo. Se você já é o primeiro milionário, fala, eu sou o primeiro milionário. Se você ainda não é, você fala, eu vou ser o primeiro milionário da minha família. Eu sou o primeiro milionário da minha família. Leix lerá. Vai e descubra você mesmo. Nascimento de Jacó e Esau. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Isaac é o filho de Abraão junto com Sara, tá? Risos. Abraão gerou Isaac. E Isaac era da idade de 40 anos quando ele tomou como esposa Rebeca, filha de Betuel, o sírio de Padã Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaac intercedeu ao Senhor pela sua esposa, porque ela era estéril.
E o Senhor enviou a intercessão dele. E Rebeca, sua esposa, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, por que sou assim? Sou eu assim. E ela foi consultar ao Senhor, e o Senhor lhe disse: 2 nações estão no teu ventre, e 2 tipos de povos se dividirão das suas estranhas. E um povo será mais forte do que o outro povo. O mais velho servirá ao mais novo. Vamos de novo? Quer ir de novo? Porque eu me arrepiei inteirinho aqui. Quer ir de novo? Vamos lá de novo então. Olha só. A esposa de Isaac era estéril. Isaac conversou com Deus e pediu a bênção de Deus. Deus entendeu o pedido de Isaac. Deus abençoou sua esposa. Sua esposa engravidou. Sua esposa ficou grávida de gêmeos. E aí, dentro da barriga dela, ela já sentia que havia um confronto. Ficava mexendo tudo, aquela loucura. E ela foi consultar Deus. Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? E Deus falou para ela, falou, não, pera lá. O que está acontecendo é que você vai ter 2 nações na sua família. Eles vão governar 2 povos. Um será mais forte que o outro. O que vier primeiro será mais forte que o que vier depois. Pega a visão agora aqui do próximo caminho, que você vai ver, assim, é loucura demais. Pega a visão para vocês entenderem. Assim, pessoal, eu tenho um estilo diferente de ler a Bíblia, tá? As pessoas leem assim, capítulo 1, versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Não sei se vocês sabem, a Bíblia não foi escrita por capítulos e versículos. Ela foi só escrita. E aí, sabe, os estudiosos, eles vieram dividindo ela em capítulos e versículos, para ficar mais fácil o entendimento. Eu não me perco quando eu leio a Bíblia. Eu entendo perfeitamente o que está aqui. Então, assim, eu não vou ir falando, tá? Capítulo por capítulo. Mas se vocês quiserem, vocês podem ficar à vontade para me pedir isso, que eu faço do jeito que acharem mais fácil para vocês, tá? Para o entendimento de todos. Aqui eu tô para salvar almas, para salvar gente, para salvar pessoas. Então, do jeito que ficar melhor para vocês, eu faço aqui. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. E o primeiro saiu ruivo, todo ele peludo como uma veste de pelo. E o chamaram seu nome Esaú. E depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú. E seu nome foi chamado Jacó. E Isaac era da idade de 60 anos quando ela os gerou. Esaú vende sua primogenitura. E os meninos cresceram. E Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo. E Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaac amou Esaú, porque ele comia da sua caça. Mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado. E Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dá-me de comer, rogo-te desse ensopado vermelho, pois eu estou desfalecendo, estou com fome. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. E ele lhe jurou e vendeu sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. E ele comeu e bebeu. E se levantou e foi pelo caminho. Assim Esaú desprezou sua primogenitura. Vocês sabem o que é primogenitura? Primogênito. O filho que ensina o homem e a mulher a ser pai. Primogênito, tá? Quem ensina a gente a viver a vida. Nosso primeiro filho. Quem ensina a gente a ser melhor. Vocês entendem que é uma bênção ter um filho? Quando uma mulher, por exemplo, tinha vários filhos, ela era uma pessoa abençoada. Ela era considerada como uma pessoa abençoada, tá? Isso é maravilhoso, cara. Isso é maravilhoso. Eu tenho 2 meninas e eu, sinceramente, eu quero ter mais filhos com a minha esposa. Sabe? Eu não vejo como uma tortura, algo ruim assim. Dá trabalho. Mas não é tão bom você pegar e ir... Assim, por exemplo, que eu não tive, tá, pessoal? Eu não tive essa formatação lá de trás, do início. Minha mãe era guerreira. Minha mãe era mulher batalhadeira, só que ela tinha 3 filhos para cuidar
uma casa inteira para cuidar e era sozinho. Então minha mãe trabalhava o dia inteirinho, de manhã, de tarde, de noite. Eu me lembro de eu ficar em casa com minhas irmãs e ter que limpar a casa e tudo. E é uma coisa que todos vocês fazem, é uma coisa natural, né? E a mãe chegava em casa e falava, ó, a gente é pobre, mas não é porco. E dava uns tapas na gente ainda e ensinava a gente a viver a vida. Esse era o modelo dela nos ensinar. Não tinha tempo, né? Então, assim, ela não teve tempo para formatar a gente de uma forma assim, mais específica. E eu perdoo ela por isso e eu agradeço minha mãe por tudo que ela fez por mim. Porque eu tive uma liberdade de sair do meu ambiente e ir para enfrentar o novo. E eu fui enfrentar o novo. E eu saí muito cedo para enfrentar o novo. Eu saí de casa com 16 anos para enfrentar o novo. E foi muito bom para mim. Então, quando você tem filhos, você se coloca no propósito de educar seus filhos. E educar não é levar eles para a escola. Educar é sentar e conversar, explicar o caminho do bem e do mal, o caminho do reto, tá? Continuamos? Então, o que aconteceu aqui? Então, Esaú, ele desprezou a sua primogenitura. Ele falou, cara, não tô nem aí para isso. Não tô nem aí. Que vale isso daí? Tô morrendo de fome aqui. Vou até morrer se não comer. Pode ficar com essa primogenitura minha que isso daí para mim não me serve de nada. Isaac e Abimeleque. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaac foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse, não desça ao Egito, habita na terra que eu te direi. Peregrina nessa terra e eu serei contigo, e te abençoarei. Pois a ti e à tua semente eu darei todas as regiões. E eu farei o juramento que jurei a Abraão teu pai. E eu farei tua semente multiplicar como as estrelas do céu. E darei à tua semente todas estas regiões. E em tua semente serão abençoadas todas as nações da terra. Porque Abraão obedeceu a minha voz e guardou minha ordem, meus mandamentos, meus estatutos e minhas leis. E Isaac habitou em Gerar. E os homens do lugar lhe perguntaram acerca de sua esposa. E ele disse, ela é minha irmã. Pois ele temia dizer, ela é minha esposa. Para que, dizia ele, que os homens do lugar não me matem por causa de Rebeca, pois ela era formosa à vista. E aconteceu que quando ele estava lá um longo tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou pela janela e viu. E eis que Isaac estava brincando com Rebeca, sua esposa. E Abimeleque chamou Isaac e disse, eis que ela certamente é tua esposa. E como tu disseste, ela é minha irmã. E como tu disseste, ela é minha irmã? Fez uma pergunta para ele, né? E Isaac lhe disse, porque eu disse, para que eu não morra por causa dela. E Abimeleque disse, o que é isso que tu nos fizeste? Outra pergunta. Alguém do povo poderia facilmente ter deitado com tua mulher, e tu poderias ter trazido culpa sobre nós. E Abimeleque ordenou a todo o seu povo, dizendo, quem tocar neste homem ou em sua esposa, certamente morrerá. Então Isaac semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes. E o Senhor o abençoou, e o homem se engrandeceu e foi adiante, e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posse de rebanhos e posse de gados, e uma grande quantidade de servos. E os filisteus o invejaram. Você viu só como que a inveja é algo antigo? Você parou para entender isso? Como que a inveja ela vem desde lá de trás. Esse livro aqui foi escrito há mais de 3.000 anos. E já existia algo chamado inveja. Sabe o que acontece? Quando você vai para a Terra Prometida, quando você acredita no caminho de Deus, quando você acredita na palavra de Deus, quando você acredita na voz que pulsa no seu coração, você consegue conquistar qualquer coisa. Deus é maravilhoso. Você consegue conquistar qualquer coisa. E aí vem um cara, vem uma pessoa, vem um amigo próximo teu e fala assim, sortudo, deu sorte, olha lá, ó Isaac lá deu sorte. Só plantou, só cuidou do que era dele, deu sorte. Não é sorte não, pessoal. É executar o propósito. É trabalhar. É não se abater. Veio a seca severa, veio a dificuldade. Os caras estavam desesperados. Deus falou, não, você não vai sair daqui não. Você vai continuar aqui. Você vai continuar aqui e aqui vai ser sua terra sagrada. Então assim, não foi do dia para noite que as coisas aconteceram. Só que a inveja foi.
A inveja é só do dia para a noite. Você só incomoda as trevas quando você brilha, quando você é a luz. As trevas só se sentem incomodadas aonde a luz que ofusca, que tira aquele ofuscor. Só assim que você incomoda as trevas. Uma das trevas se chama inveja. Cuidado com a inveja, viu? Se blinde todo dia cedo. Se blinde com esse manual aqui todo dia cedo. Inveja é algo perigoso. Cuidado da forma que você entrega seu coração para os outros, viu? Nem todo mundo é bonzinho. Nem todo mundo quer te ver bem. Sabe por que disso tudo? Porque as pessoas acreditam que você não tem capacidade de fazer. Só elas podem. Só eu posso ter as coisas, você não pode. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Quando você vê alguém melhor que você, abençoe ele. Abençoe essa pessoa. Fala, Deus te abençoe. Um dia eu chego lá também, eu vou chegar. Eu vou chegar. Me explica como que você está fazendo. É assim que funciona. Eu gosto muito de pedir explicação para as pessoas quando elas conquistam alguma coisa. Sabe? É bom falar, e aí, o que você fez diferente? E como que foi? Qual foi o tempo que você demorou para conquistar esse projeto? Para executar esse projeto? E abençoa. Você vai ver como que fica tão melhor a sua vida. E Isaac partiu dali e armou sua tenda no vale de Gerar, e habitou ali. E Isaac cavou novamente os poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão, seu pai, pois os filisteus o haviam fechado depois da morte de Abraão. E ele chamou seus nomes segundo os nomes pelos quais seu pai havia chamado. E os servos de Isaac cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas correntes. E os pastores de Gerar concederam com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. Contenderam, tá? Os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaac, dizendo, a água é nossa. E ele chamou o nome do poço Ezeque, porque contenderam com ele. E eles cavaram outro poço, e contenderam por aqueles também. E chamou o nome dele Sitna. Ele partiu dali e cavou outro poço. E por aquele eles não contenderam, e chamou o nome dele Reobote. E ele diz, pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e seremos frutíferos na terra. E foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela mesma noite e disse, eu sou o seu Deus de Abraão, teu pai. Não temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei e multiplicarei tua semente por causa do meu servo Abraão. Aqui de novo. Rapaz, você vê como que é forte a palavra de Deus? Você vê como que é forte o voto de confiança que Deus faz com a gente? Deus nunca abandonou Abraão e Deus continuou o seu propósito com seus filhos. Não temas, eu estou contigo. Cabuloso isso, né? Deus chegar para você e falar isso. Vocês sabiam que eu converso bastante com Deus? E assim, eu venho passando a gente se expôs bastante nos negócios que a gente fez aqui. E a gente passa umas dificuldades, assim, às vezes financeiras, sabe? E eu converso com Deus e ele fala, cara, segue o propósito, segue o jogo. Não vai morrer não temas. Vai pra frente, vai pra luta, vai pra guerra, não desista. É assim que funciona. E ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor, e armou ali sua tenda. E ali os servos de Isaac cavaram um poço. E então Abimeleque foi até de Gerar com Alzate, um dos seus amigos, e ficou, o capitão-chefe do exército. E Isaac lhes disse, por que vindes a mim, visto que vós me odiais e me enviaste de vós? E eles disseram, vimos que certamente o Senhor estava contigo, e dissemos, que haja agora um juramento entre nós e ti, e façamos um pacto contigo, de que tu não nos farás mal, assim como não te tocamos, e assim como não fizemos a ti, somente o bem, e te enviamos de nós em paz. Tu és agora bendito do Senhor. E ele lhes fez um banquete, e eles comeram e beberam. E eles se levantaram cedo de manhã e juraram um ao outro. E Isaac os despediu, e eles partiram dele em paz. E aconteceu, no mesmo dia, que os servos de Isaac vieram e lhe falaram com respeito ao poço que haviam cavado. E lhe disseram, nós encontramos água. E ele chamou-o Seba, porque o nome da cidade é Berseba até este dia.
Esaú era da idade de 40 anos quando ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Besamate, filha de Elon, o Eteu, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Vocês viram só como que é as coisas? Isaque não pôde ficar naquele lugar, foi cavar os poços, não deixaram ele usar aqueles poços, foi para um terceiro poço muito mais distante, cavou, achou água. O pessoal chegou nele e falou: vem cá, nós percebemos que Deus está contigo. Quando Deus está com você, a tua luz é forte. Você brilha por onde você passa. Você toca o terror. Você consegue fazer qualquer coisa em qualquer situação. Você consegue se reinventar. Entendeu? Você percebeu que até agora, todos esses que a gente leu, nenhum deles ficava procurando culpado, procurando uma desculpinha, procurando alguma ferramenta para não fazer? O cara sempre ia lá e fazia. Vocês perceberam isso? Que não existia desculpa nesse momento? Você sabe a dificuldade que era cavar um poço naquele momento? Naquele ano? Sem ferramenta adequada, sem nada? Hoje em dia é muito fácil cavar um poço. E naquele tempo? E outra coisa, era no deserto. Era no deserto. Depois dá um Google aí, procura sobre um país chamado Israel. Veja o que eles têm e onde eles estão. E aqui vai falar de Israel também na Bíblia, tá? Tá bom? Desde 3.000 anos atrás já fala de Israel. Depois dá um Google aí, tira suas conclusões, tá bom? Esaú, de 40 anos, ele tomou por mulher Judite, a filha de Beeri, o Eteu, e Besamate, filha de Elon, o Eteu. Então Esaú, um dos filhos de Ismael, ele casou com duas mulheres, duas filhas de Eteu. Eles não tinham esse culto dentro da linhagem deles, eles casavam só com a mesma cultura. E esse filho aqui, ele fez ao contrário, né? Tanto que Isaque e Rebeca, que foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. E daí foi uma amargura de espírito. Primeiro, o cara casou com duas mulheres, depois o cara saiu da cultura dele. Vamos entender o que vai acontecer com isso depois? Isaque abençoou Jacó. E aconteceu que quando Isaque era velho e seus olhos estavam escuros, de modo que ele não podia ver, ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho. Ele disse: eis que estou aqui, meu pai. E ele disse: eis agora que estou velho, eu não sei o dia da minha morte. Agora, portanto, roga-te, toma tuas armas, tua aljava e o teu arco, e sai ao campo e traz-me alguma casa, e faz-me uma carne saborosa, tal como eu gosto, e trazê-la para mim, para que eu possa comer, para que minha alma te abençoe antes que eu morra. Carne saborosa, para que eu coma e te abençoe diante do Senhor antes da minha morte. Agora, portanto, meu filho, obedece a minha voz de acordo com o que eu te ordenar. Vai agora ao rebanho e traz-me de lá das cabras 2 bons cabritos, e eu farei deles uma carne saborosa para teu pai, tal como ele gosta. E tu a levarás a teu pai, para que ele coma e para que ele te abençoe antes de sua morte. E Jacó disse a Rebeca, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é um homem peludo, e eu sou um homem liso. Se porventura meu pai me tocar, eu lhe parecerei como um enganador, e ele trará maldição sobre mim, e não bênção. E sua mãe disse: sobre mim esteja a tua maldição, meu filho. Somente obedeça a minha voz, e vai e traz-nos. E ele foi e buscou, e vos trouxe sua mãe. E sua mãe fez uma carne saborosa, tal como seu pai gostava.
E Rebeca tomou os melhores vestidos de Esaú, seu filho mais velho, que estavam com ela na casa, e as colocou sobre Jacó, seu filho mais novo. Ela colocou peles de cabrito sobre as mãos dele, e sobre as lisuras do seu corpo. E ela deu a carne saborosa e o pão que havia preparado na mão de seu filho Jacó. Ele foi a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Aqui estou. Quem és tu, meu filho? E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, o primogênito. Eu fiz de acordo como tu me ordenaste. Levanta-te, rogo-te, senta-te e come da minha caça, para que tua alma me abençoe. E Isaque disse a seu filho: Como é que tu achaste tão rapidamente, meu filho? E ele disse: Porque o Senhor teu Deus a trouxe a mim. E Isaque disse a Jacó: Aproxima-te, rogo-te, para que eu possa sentir-te, meu filho, e tu és verdadeiramente meu filho Esaú, ou não. E Jacó aproximou-se de Isaque, seu pai, e ele sentiu e disse: A voz é a voz de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E ele não o discerniu, porque suas mãos eram peludas, como as mãos de seu irmão, Esaú. Então ele o abençoou, e ele disse: És tu verdadeiramente meu filho Esaú? E ele disse: Sou eu. E ele disse: Traze-a para perto de mim, eu comerei da caça do meu filho, para que minha alma possa te abençoar. E ele a trouxe para perto dele, e ele comeu, e ele trouxe vinho e ele bebeu. E seu pai Isaque lhe disse: Aproxima-te agora e beija-me, meu filho. E ele se aproximou e o beijou, e ele cheirava o cheiro de suas vestes. Eu o abençoou e disse: Vê, o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Por isso, Deus, te dê todo o orvalho do céu e da gordura da terra, e a abundância do trigo e do vinho. Que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Seu Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de sua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja o que te abençoar. E aconteceu que Isaque havia acabado de abençoar Jacó, e Jacó havia acabado de sair da presença de Isaque. Seu pai Esaú, seu irmão, veio de sua caça. Ele também havia feito uma carne saborosa, trouxe para seu pai, e disse a seu pai: Levanta-te, meu pai, e coma da caça do seu filho, para que tua alma me abençoe. E Isaque, seu pai, lhe disse: Quem és tu? Ele disse: Eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. E Isaque estremeceu excessivamente e disse: Quem? Aonde está aquele que tomou a caça e a trouxe a mim? E eu comi de tudo antes que tu vires e abençoei. Sim, ele será abençoado. E quando Esaú ouviu as palavras de seu pai, ele chorou com um grande amargor, clamor, e disse a seu pai: Abençoe-me também, meu pai. E ele disse: Teu irmão veio com sutileza e tomou a tua bênção. E ele disse: Não é o seu nome com razão chamado Jacó? Pois ele me suplantou 2 vezes. Ele tomou uma primogenitura, eis agora que ele tomou minha bênção. Ele disse: Tu não reservaste uma bênção para mim? E Isaque respondeu a Esaú: Eis que eu fiz dele teu senhor, e de todos os teus irmãos lhe dei por servos. E com o trigo e o vinho o sustentei. E o que farei agora a ti, meu filho? E Esaú disse a seu pai: Tens somente uma bênção, meu pai? Abençoa-me a mim também, ó meu pai. E Esaú levantou sua voz e chorou. E Isaque, seu pai, respondeu a ele e disse: Eis que a tua habitação será a gordura da terra, e o orvalho de cima do céu. E a tua espada viverás e servirás a teu irmão. E acontecerá que quando tiveres domínio, quebrarás o seu jugo do teu pescoço. Jacó foge de Esaú. E Esaú odiou Jacó por causa da bênção com que seu pai o abençoou. E Esaú disse em seu coração: Os dias de luto pelo meu pai estão próximos. Então eu matarei meu irmão Jacó. E estas palavras de Esaú, seu filho mais velho, foram relatadas a Rebeca. E ela enviou e chamou Jacó, seu filho mais novo, e disse: Eis que teu irmão Esaú, no tocante a ti, está se confortando, propondo matar-te. Por isso agora, meu filho, obedece a minha voz e levanta e foge para Labão,
meu irmão em Harã, e fica com ele alguns dias até que a fúria de teu irmão passe, e até que a ira de teu irmão se afaste de ti, e ele esqueça aquilo que tu fizeste a ele. Então enviarei para buscar de lá, porque ficaria eu privada de ambos em um só dia. E Rebeca disse a Isaque: eu estou cansada da vida por causa das filhas de Het. Se Jacó tomar uma mulher das filhas de Het, como estas que são as filhas da terra, que bem a vida me fará? E Isaque chamou Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomará mulher das filhas de Canaã. Levanta-te, vai para Padã Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma uma mulher para ti, dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E o Deus Todo-Poderoso te abençoe e te faça frutífero e te multiplique, para que tu possas ser uma multidão de povos. E te dê bênção de Abraão, a ti e a tua semente contigo, para que herdes a terra em que está estrangeiro, que Deus deu a Abraão. E Isaque enviou Jacó, e ele foi a Padã Arã até Labão, filho de Betuel, sírio, o irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Quando Esaú viu que Isaque havia abençoado Jacó, e o enviara a Padã Arã para tomar uma mulher de lá, e que quando ele o abençoou, lhe deu uma ordem dizendo: tu não tomarás mulher dentre as filhas de Canaã. E que Jacó obedeceu a seu pai e sua mãe, e foi para Padã Arã. Esaú, vendo que suas filhas de Canaã não agradavam a Isaque, seu pai, então foi Esaú a Ismael e tomou para ser sua esposa, além das mulheres que ele tinha, a Maladete, filho de Ismael, filho de Abraão, irmã de Neobote. Não sei se vocês sabem, pessoal, o significado do nome Jacó é calcanhar, tá? Primeiro ele veio puxando o calcanhar do irmão. Depois ele agiu com uma certa, vamos dizer assim, uma certa... não posso dizer, não sei a palavra certa para te dizer, mas ele agiu de má fé e tomou a primogenitura do irmão. Depois, no final, ele ganhou uma bênção que não era dele. E aí, o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Porque o irmão dele ficou pé da vida. Falou: poxa, cara, essa bênção era para ser minha. Eu sou o primogênito. Eu que era para ser o rei dessa nação. Eu que era para governar. E aí, de repente, eu saio para fazer uma caça e acontece tudo isso. Então, assim, sacanagem, né? Mas vamos ver como que se desenha aqui agora? Vamos ver qual vai ser o próximo passo? 5h20 da manhã. Tudo certo até o momento. Muito obrigado, meu Deus. Seguimos firme aqui, tá? O sonho de Jacó em Betel. E Jacó saiu de Berseba e foi em direção a Harã. E ele chegou a um certo lugar e ali ficou a noite toda, porque o sol estava posto. E ele tomou umas pedras daquele lugar e as colocou como seu travesseiro. E se deitou naquele lugar para dormir. E ele sonhou. E eis que uma escada estava posta sobre a terra, e o seu topo alcançava o céu. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em pé acima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. A terra em que estás deitado darei a ti e a tua semente, e tua semente será como o pó da terra, e tu serás espalhado para o ocidente, e para o oriente, e para o norte e para o sul. E em ti e em tua semente todas as famílias da terra serão abençoadas. E eis que eu estou contigo, e te guardarei em todos os lugares aos quais tu fores. E te trarei novamente a esta terra, pois eu não te deixarei até que eu tenha feito aquilo que eu tenho falado. E Jacó despertou do seu sono e disse: certamente o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E ele estava temeroso e disse: quão terrível é este lugar! Quão terrível é este lugar! Este não é outro senão a casa de Deus, e este é o portão do céu. E Jacó levantou-se cedo de manhã e tomou a pedra que tinha posto como travesseiro e a colocou como um pilar, e derramou o óleo no topo dela. E ele chamou o nome daquele lugar Betel. Mas no começo, o nome daquela cidade era chamada de Luz. E Jacó jurou um juramento, dizendo: se Deus for comigo e me guardar neste caminho em que eu vou, e me der
pão para comer e vestes para vestir, de modo que eu torne novamente a casa do meu pai em paz? Então que o Senhor seja meu Deus. E esta pedra que tenho posto como pilar será a casa de Deus. E de tudo que me deres, eu certamente te darei dízimo. Jacó encontra-se com Raquel. Vocês querem ler mais um pedaço hoje? Querem deixar para amanhã? Vamos mais um pedacinho, né? Gênesis capítulo 29, tá? Versículo 6. Então Jacó seguiu a sua jornada e veio à terra do povo do Oriente. E ele olhou, e eis um poço no campo, e eis que ali havia 3 rebanhos de ovelhas deitando junto a ele, porque daquele poço davam de beber aos rebanhos. E uma grande pedra estava sobre a boca do poço. E ali estavam reunidos todos os rebanhos, e removiam a pedra da boca do poço, e davam de beber às ovelhas, e colocavam a pedra no lugar novamente, sobre a boca do poço. E Jacó lhes disse: Meus irmãos, de onde sois? E eles disseram: Nós somos de Harã. E ele lhes disse: Conheceis Labão, filho de Naor? E eles disseram: Nós conhecemos. E ele lhes disse: Ele está bem? E eles disseram: Ele está bem. E eis que Raquel, sua filha, está vindo com as ovelhas. E ele disse: Eis que ainda é pleno dia, e nem é tempo de reunir o gado. Dai de beber às ovelhas e ide alimentá-las. E eles disseram: Não podemos até que todos os rebanhos sejam reunidos e até que eles removam a pedra da boca do poço. Então damos de beber às ovelhas. Enquanto ele ainda falava com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai, porquanto elas as guardava. E aconteceu que quando Jacó viu Raquel, a filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, irmão de sua mãe, Jacó se aproximou e removeu a pedra da boca do poço, e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel e levantou a voz, chorou. E Jacó contou a Raquel que ele era irmão do pai dela, e que ele era filho de Rebeca. E ela correu e contou a seu pai. E aconteceu que quando Labão ouviu as notícias de Jacó, filho de sua irmã, ele correu para encontrá-lo, e o abraçou e o beijou, e o trouxe para sua casa. E ele contou a Labão todas as coisas. E Labão lhe disse: Certamente tu és meu osso e minha carne. E ficou com ele por um período de 1 mês. E Labão disse a Jacó: Porque tu és meu irmão, deverias, portanto, servir-me por nada. Dize-me, qual será o teu salário? Então, assim, em resumo, vou te dar um emprego. Você é filho do meu irmão, você veio de longe, está aqui comigo já há um tempo, então assim, está trabalhando, está me ajudando, mas qual que é o teu salário? Quanto você quer ganhar aqui para a gente resumir isso e continuar, né? A grosso modo falando para vocês, tá bom? Jacó casa com Lia e Raquel. E Labão tinha 2 filhas. O nome da mais velha era Lia, e o nome da mais nova era Raquel. Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Presta atenção nessa história. Presta atenção nessa história. Labão chegou em Jacó e falou assim: E aí, cara, qual que é o teu salário? Põe teu preço aí que eu vou te pagar para você trabalhar comigo. Primeiro passo. Põe teu preço. Tá. Jacó chegou lá agora e falou: Lia era de olhos ternos, mas Raquel era formosa e bem favorecida. E Jacó amou Raquel e disse: Eu te servirei 7 anos por Raquel, tua filha mais nova. E Labão disse: É melhor que eu dê a ti do que dá-la a outro homem. Habita comigo. E Jacó serviu 7 anos por Raquel. E estes lhe pareciam apenas poucos dias, por causa do amor que ele tinha por ela. E Jacó disse a Labão: Dá-me minha esposa, pois os meus dias se cumpriram para eu entre ela. E Labão reuniu todos os homens do lugar e fez um banquete. E aconteceu que, à tarde, ele tomou Lia, sua filha, e a levou a ele, e ele entrou nela. Ele fez o ato, né? Fez o ato nela, na Lia. Não era a mulher que ele queria. E Labão deu sua serva Zilpa por serva a Lia, sua filha. E aconteceu que de manhã, eis que ela era Lia. E ele disse a Labão:
o que é isso que tu fizeste? E eu não te servi por Raquel? Por que então me enganaste? E Labão disse: não se deve fazer assim na nossa terra, dar a mais nova antes da primogênita. Cumpre a semana dela, e nós te daremos também esta pelo serviço com que tu servirás comigo, ainda outros 7 anos. E assim Jacó fez e cumpriu a semana dela. E ele lhe deu também por mulher Raquel, sua filha. E Labão deu sua serva Bilha por serva a Raquel, sua filha. Ele entrou também em Raquel, e ele também amou Raquel, mais do que Lia, e serviu com ele ainda outros 7 anos. Então o que acontece? Jacó trabalhou 7 longos anos arduamente por uma promessa, por uma filha de Labão. Labão chegou naquele tempo os casamentos, tudo mais era com véu e tudo mais, pessoal. Então assim, você não via com quem você estava casando, né? E ia pro ato e depois no outro dia que você se ligava, né, com quem que você estava. E aí ele ficou 7 anos trabalhando, mas não ganhou a esposa que ele queria, ele ganhou Lia. Porque de acordo com Labão eram os costumes da região. Primeiro dar a mais velha para depois dar a mais nova. Daí Labão falou para ele: mas trabalha mais 7 anos aqui para mim que eu te dou Raquel. E assim Jacó fez, trabalhou mais 7 anos para ficar também com Raquel. E quando Jacó casou com Raquel, era a mulher que ele queria, então ele tinha um amor mais fervoroso por ela, tá? Os filhos de Jacó. E quando o Senhor viu que Lia era odiada, ele abriu seu ventre, mas Raquel era estéril. E Lia concebeu e gerou um filho. E ela chamou o seu nome Ruben, pois ela disse: certamente o Senhor olhou para a minha aflição, por isso agora o meu marido me amará. E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e disse: porque o Senhor ouviu que eu era odiada, por isso ele me deu também este filho. E ela chamou seu nome Simeão. E ela concebeu outra vez e gerou um filho, e disse: agora desta vez meu marido se ajuntará a mim, porque lhe gerei 3 filhos, por isso seu nome foi chamado Levi. E ela concebeu outra vez e gerou um filho. E ela disse: agora eu louvarei ao Senhor por isso. Ela chamou seu nome Judá, e parou de gerar. E vendo Raquel que não gerava filhos a Jacó, Raquel teve inveja da sua irmã, e disse a Jacó: dá-me filhos ou eu morrerei. E se acendeu a ira de Jacó contra Raquel. E ele disse: estou eu no lugar de Deus, que te reteve o fruto do útero? E ela disse: eis aí minha serva Bila, entra nela e ela gerará sobre os meus joelhos, para que eu também possa ter filhos por meio dela. E ela deu sua serva Bila a ele por mulher, e Jacó entrou nela. E Bila concebeu, e gerou um filho a Jacó. E Raquel disse: Deus me julgou, e também ouviu a minha voz, e me deu um filho. Por isso ela chamou seu nome Dan. E Bila, serva de Raquel, concebeu novamente, e gerou o segundo filho, a Jacó. E Raquel disse: com grandes lutas eu tenho lutado com minha irmã, e eu prevaleci. E ela chamou seu nome Naphtali. Vendo Lia que ela tinha parado de gerar, ela tomou sua serva Zilpa e deu a Jacó por mulher. E Zilpa, serva de Lia, gerou um filho a Jacó. E Lia disse: vem uma tropa. E ela chamou seu nome Gade. E Zilpa, serva de Lia, gerou a Jacó um segundo filho. E Lia disse: eu sou feliz, pois as filhas me chamarão abençoada. E ela chamou seu nome Azer. E Ruben foi nos dias da colheita de trigo e encontrou mandrágoras no campo, e as trouxe a sua mãe Lia. Então Raquel disse a Lia: dá-me, rogo-te, das mandrágoras do teu filho. E ela lhe disse: seria pequena coisa que tomaste meu marido? Agora tomarias também as mandrágoras do meu filho? E Raquel disse: ele poderá deitar-se contigo esta noite pelas mandrágoras do teu filho. E Jacó veio do campo à tarde, e Lia foi ao seu encontro e disse: tu deves entrar a mim, porque certamente eu te aluguei pelas mandrágoras de meu filho. E ele se deitou com ela naquela noite. E Deus ouviu a Lia, e ela concebeu e gerou Jacó, o quinto filho.
e gerou a Jacó o 5º filho. E Lia disse: Deus me deu o meu pagamento, porque eu dei a minha serva a meu marido. E ela chamou seu nome Issacar. E Lia concebeu novamente e gerou a Jacó o 6º filho. E Lia disse: Deus me notou com boa dádiva. Agora meu marido habitará comigo, porque lhe gerei 6 filhos. E ela chamou o seu nome Zebulon. E depois ela gerou uma filha, e chamou seu nome Diná. E Deus se lembrou de Raquel. E Deus a ouviu, e abriu o seu útero. E ela concebeu e gerou um filho, e disse: Deus removeu a minha vergonha. E ela chamou seu nome José. E disse: O Senhor me acrescentará outro filho. Você vê só como que é? A gente ouviu falar na passagem aqui 2 vezes a palavra inveja. E foi 2 vezes a palavra inveja de pessoas próximas, né? De irmãos. Por que você tem inveja? O que te faz ter inveja? Por que isso? Sabe por quê? Você começa a olhar mais para os outros do que para você mesmo. Quando você acorda, ou quando você vai ao banheiro, ou em algum lugar que tem espelho, você realmente se olha no espelho? Você realmente se propõe a mudança? Para com isso. Inveja é algo que não deixa o coração puro. Essas mulheres que elas só conceberam, a Raquel só concebeu quando ela limpou o coração. Quando ela limpou o coração dela, ela teve a possibilidade de ter um filho. Então, aqui, até aqui que a gente vê, filho é uma bênção. Filho é uma bênção. Filho sempre foi uma bênção. A gente não pode mudar isso. Eu tenho 2 filhas abençoadas aqui em casa, são minhas bênçãos. São meu maior orgulho de homem, de pessoa, de ser humano. E aí, qual que é a sua bênção? Tira a inveja do coração. Tira isso a partir de hoje, tira isso a partir de agora. Elimina isso. Quando você vê alguém bem, alguém próspero, abençoa ele. Abençoa essa pessoa. E elimina qualquer maldade, qualquer coisa ruim que tenha no seu coração. Inveja é algo ruim, tá? Inveja ela não agrega em nada na vida de um ser humano. Eu já fui invejoso. Eu já tive coração pesado, eu já tive coração ruim. Já fui, já. Eu tinha inveja das pessoas porque eu não acreditava que elas tinham a capacidade de fazer aquilo. Só porque eu não tinha. Só porque eu não tinha capacidade de fazer. Então, assim, quando você tem inveja, é muito mais fácil você tirar sarro, é muito mais fácil você julgar, é muito mais fácil você ficar desmotivando a pessoa, jogando a pessoa para baixo. Isso se chama inveja. Eu, quando comecei a correr, todo dia 5 km, que eu corro desde o dia 1º de janeiro desse ano, de 2024, muitas pessoas chegaram com essa inveja, criticando, ah, maratonista aí, ó o bobão aí, ó, parece bobo correndo aí, um tonto. Isso tudo é inveja. Isso tudo é inveja, sabe por quê? Porque eles não dão conta de fazer. E enquanto eles estavam com inveja do outro lado, eu estava correndo. E nessa minha maratona, eu eliminei 13 quilos do meu corpo. Eu eliminei 13 quilos do meu corpo. Porque ao invés de eu ficar focado nos outros, tendo inveja dos outros, eu foquei em mim e comecei a cuidar de mim. Comecei a cuidar da minha vida. E aí? Você está cuidando da sua vida? Você está cuidando do seu coração? Quais as coisas que você está deixando de fazer para você melhorar? Se você melhorar um tiquinho todo dia, você já melhorou muito. Se você melhorar um tiquinho todo dia, você já melhorou muito, tá? Querem continuar mais um pouco? 5h36 da manhã. Acho que é hora da gente parar por aqui, né? Amanhã a gente vai continuar, pessoal, com o acordo de Jacó com Labão, tá? Vamos fazer agora nosso start do dia. Feche seus olhos. Respira 3 vezes bem fundo. Pai, a Ti eu rendo graças porque o Senhor é bom e sempre me ouve. Obrigado por mais um dia. Eu conecto meu espírito no seu espírito. O meu espírito governa o meu corpo. O meu corpo foi chamado para desfrutar e obedecer todo o propósito. Eu te agradeço por hoje. No dia de hoje, Senhor, eu te peço, limpe o coração dessas pessoas invejosas. Tire a inveja do coração de cada uma delas. Abençoe elas, Senhor. Mostre para elas que, adquirindo sabedoria, elas conseguem ser o que elas quiserem. No reino, a gente consegue governar de acordo com a sabedoria que a gente tem. Limpe a inveja do coração, meu Senhor, de todas essas pessoas. Tire a maldade do coração delas. Faça elas prosperar, meu Deus. Que hoje seja um dia abençoado, que hoje seja um dia de paz,
que hoje eu consiga executar todos os propósitos que eu tenho em minha mente para fazer hoje. Hoje sextou, Senhor, mas não sextou assim até meio-dia. Sextou um dia inteiro, que eu vou executar e vou tocar o terror nessa terra e vou fazer o melhor de mim. Abençoe a todos, Senhor, para que cada um de nós possa fazer o seu melhor. Esteja conosco, não nos deixe cair em tentação, nos livre de todo mal, de toda inveja, de todo olho gordo, de toda coisa ruim que possam vir a querer jogar sobre nós. E esteja comigo, meu Deus. Eu sou filho do Pai, eu não tenho medo de nada com o Senhor comigo. E eu só vou, meu Deus, até onde o Senhor permitir que eu vá. Obrigado por tudo. É isso aí, moçada, é isso aí. Mais um dia aí de muita alegria. Hoje nós encerramos por aqui, tá? Então, você tá com um tempinho aí? Você tá com um tempinho? Vou contar pra vocês algo novo. Eu fiz um combinado, tá? Qual que é esse combinado? Que quando eu batesse 1000 seguidores no TikTok, eu pararia de fumar. Opa, como assim, Vitor? Sim, isso mesmo. Eu pararia de fumar, tá? Então, eu sou um ex-fumante agora. Igual teve um combinado que eu fiz comigo de um cara que bebia cerveja todo dia. Que eu pararia de beber. Isso foi lá em setembro do ano passado, 2023. E eu parei de beber cerveja, que me atrapalhava muito. E agora eu paro de fumar o cigarro. Assim, Vitor, do nada? Do dia pra noite? Sim, bati 1000 seguidores, bati o propósito. Agora eu vou tocar o terror nisso também. Vitor, e como eu vou saber se você tá falando a verdade? Meu amigo, você não precisa saber. Só que Deus sabe. Pesado, né? Pesado, né? Deus sabe. Então não vou brincar com Deus. Não vou brincar comigo também, não. Então encerra essas atividades dessa porcaria chamada cigarro e vou tocar o terror na terra. Então, assim, eu vou criar um clube chamado Saia do Vício. E vou postar todo dia aqui no TikTok uma mensagem aí, falando de como que tá sendo cada momento meu, assim, se libertando desse vício. Vixe, eu já tive vários vícios, pessoal. Eu já tive o vício da cerveja, eu já tive o vício da masturbação, eu já tive o vício de acessar site pornô. Eu já tive esses vícios. Não é vergonha de falar, eu já tive, já passaram. Eu não tenho mais. Agora, assim, eu tive o vício do cigarro até ontem. Hoje não tenho mais. Então hoje eu vou andar com esse cigarro junto, inclusive, tá? Vou andar com ele junto comigo. Por quê? Existem duas coisas no corpo que você consegue controlar. O corpo e a mente. A mente e o corpo. Ué, se eu não conseguir controlar minha mente e o corpo, eu vou controlar o quê? Como que eu vou falar que eu sou governante no reino se eu não consigo nem governar meu próprio corpo? Então, assim, vai ser muito fácil. Vai ser muito fácil. Sabe por quê? Eu não nasci fumando. Não nasci fumando. Fumar é uma vergonha pra minha mãe. Então, assim, fumar é uma vergonha. Sabe? Se chegar a soltar fumaça, assim, trem. Pra que isso? Então, hoje eu começo isso daí também, tá? Vai ser bem bom aí. E eu vou mostrando pra vocês ao longo do dia. Vou postando, vou deixando fixo esses vídeos aí pra vocês irem acompanhando. Beleza? Fechou então, meus amigos. Um dia abençoado aí a todos vocês. Que essa sexta-feira seja muito produtiva aí. Fé em Deus, tá? Fé em Deus acima de tudo. Não deixe nada abalar sua fé. Igual Abraão fez. Nunca deixou que nada abalasse sua fé. Fechou, moçada? Um abraço a todos e um bom dia.